Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Orça Fácil. Eu sou Edson Poyer, sou responsável pelo marketing aqui no Orça Fácil. E hoje nós temos como convidada aí a Natasha Sauer. Ela é muito mais conhecida por Natividade BIM, pelo menos eu conheci como Natividade BIM do que como Natasha. E ela vai falar para a gente hoje sobre Lean, orçamento 5D e como fazer isso com o Orça Fácil mais o Orça BIM. Só que antes da gente chamar a Natasha aqui, aqueles recados habituais de sempre. O primeiro é pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, se quiser acompanhar as nossas lives e os nossos conteúdos, ative as notificações e, principalmente, deixe o like ali, que é o que mais nos ajuda com o algoritmo do YouTube para que o conteúdo seja entregue aí para o pessoal. O segundo recado é, como sempre, nós queremos que vocês interajam bastante ali pelo chat, façam os seus comentários, façam perguntas. Já combinei com a Natasha aqui nos bastidores antes da live que, conforme as perguntas forem aparecendo e elas tiverem ali sinergia com o conteúdo, a gente vai colocando no ar e ela vai respondendo uma a uma. Algumas a gente pode responder lá no final. E, por último, como sempre, temos um cupom para quem fica até o fim da live e quiser comprar o Orça Fácil, só usar o cupom lá no nosso site. Mas vamos lá, porque vocês não vieram aqui para me escutar falar, vieram aqui para escutar o conteúdo da Natasha. Então, eu queria trazer aqui a Natasha para conversar com a gente. A Natasha, ela é engenheira civil formada pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em gestão de projetos na FGV, mestre em engenharia civil na área de gestão da construção. Atualmente é consultora BIM da NatBIM Consultoria e Treinamentos, professora de pós-graduação em diversas universidades e institutos do Brasil. Natasha, seja muito bem-vinda à nossa live. Muito obrigada, Edson. Eu que agradeço o convite de vocês. Pré-feriado, né? Vamos ver se a galera aí tá super engajada, super querendo aprender, ou vamos deixar para assistir essa live em outra oportunidade, né? Porque vai ficar gravada, acredito eu, e assim por diante, né? Então, primeiramente, queria agradecer o convite de vocês por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que eu venho estudando, do que eu venho aplicando na prática. Então, a gente vai estar falando essa noite sobre Lean e orçamento 5D, com o uso do Orça Fácil, mais o Orça BIM. Então, esse assunto foi um assunto que eu estudei, né, no meu mestrado, lá na URGS, e, claro, que não vou poder compartilhar tudo, porque eu falei muito sobre integração de planejamento e orçamento, mas hoje, meu objetivo aqui com vocês é passar um pensamento fora da caixa, da forma como a gente vem tradicionalmente fazendo orçamentos e o quanto isso, de uma certa forma, esconde desperdícios. E a gente sabe que Lean é deixar os desperdícios transparentes, né? Que a gente consiga mensurar, a gente consiga enxergar esses desperdícios. Então, o grande objetivo dessa noite é eu levantar aí, vamos dizer assim, uma lebrezinha na cabeça de vocês para será que da forma que a gente orça atualmente faz sentido? Será que a gente está orçando da melhor forma? Será que a gente consegue enxergar os nossos custos, os nossos desperdícios, as possibilidades de economia? E como que o BIM, né, a partir do Orça Fácil, mais o Orça BIM, podem vir nos ajudar a ter orçamentos mais precisos, mais ágeis e mais transparentes, que é o grande objetivo. Então, é isso que a gente vai estar explorando essa noite. Como de costume, né? Vou compartilhar aqui um PowerPoint com vocês, mas para ser um guia aqui na hora de apresentar, tá? Então, vou compartilhar aqui para a gente dar início. E, Natasha, com certeza o pessoal vai gostar. Os nossos conteúdos de BIM 5D são os mais assistidos. E ainda bem ali que você falou, porque eu não dei esse recado. Logicamente, ela fica gravada e a gente envia para todo mundo que se inscreveu, a gente envia o link da live depois para eles poderem assistir quando eles quiserem. Além disso, a gente ainda está fazendo alguns cortezinhos daquilo que é mais interessante na live, então o pessoal com certeza vai conseguir acompanhar depois. Ó, desculpa, eu já vou começar assim, já me meter. Já tem comentário. A Natasha é o máximo, excelente live. Pronto, nem começamos, já tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Emerson. Que bom que você está aqui com a gente. Depois Natasha... foi liberado para o carnaval e para o feriado. Ótimo. Natasha, eu vou parar de atrapalhar, porque o pessoal veio aqui te ver, não me ver. A apresentação está no ar, toca o conteúdo. Se precisar alguma coisa, só me chama que eu volto e estou aqui, tá bom? Beleza, então. Obrigada, Edson. Até daqui a pouco.
Então tá, galera, vamos falar então do que interessa. Lean e orçamento 5D com o uso do Orça Fácil mais o OrçaBIM. Então, o Edson já me apresentou. Só um recado a mais, então, onde é que vocês me encontram, tá? Então, eu tenho o meu Instagram, que, como o Edson falou, que mais me conhecem, que é o @natividadebim, que é onde eu atuo, vamos dizer, compartilhando conhecimento, porque eu também sou professora de pós-graduação, então meu objetivo através do Natividade BIM é eu me aproximar dos alunos, né, dos profissionais da área que estão a fim de conhecer mais sobre o assunto. Mas eu também tenho a minha empresa, que é a NatBIM, aí eu tenho o @NTBIM, que é em relação à empresa, que é prestação de consultoria, prestação de serviços e assim por diante. E agora tem uma novidade que eu já quero aproveitar o momento para compartilhar com vocês. Eu lancei um Instagram que se chama BIM Conecta, que tem o objetivo de conectar pessoas, empresas e oportunidades. Então, lá nesse Instagram, eu estou, sempre que dá, né, postando vagas que eu encontro no LinkedIn, vagas que as empresas me mandam para compartilhar, perfis de empresas que já trabalham na área, perfis de profissionais. Então, fica uma dica aí. Se você já está nesse mundo do BIM, né, e quer se conectar com a gente, segue lá, me manda o seu perfil para eu poder também compartilhar com a gente, e assim a gente vai cada vez mais nos conectando e vendo que o mundo BIM tem muita, muita oportunidade para a gente, com certeza, tá? Bom, então, o que eu vou trazer para vocês essa noite é muito relacionado com a minha pesquisa de mestrado que eu defendi em janeiro de 2020, querendo ou não, já faz 2 anos, mais de 2 anos. Então, essa minha dissertação de mestrado, eu estudei sobre a integração do planejamento e controle baseado em localização com a gestão de custos, com o apoio de BIM. Né? Então, foi algo que eu estudei aí durante bons anos, né? Foram, se eu não me engano, 3 anos de estudo, e tudo que eu descrevi na minha dissertação de mestrado, eu implementei na Incorp e na Morana, né, que era a empresa que eu estava como gestora da área de orçamento, planejamento e BIM. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão inicial e depois um resultado que eu tive a partir da minha dissertação de mestrado e um exemplo prático. Então, nossa noite está organizada desta maneira. E como o Edson falou, se surgir alguma dúvida, ou vocês quiserem fazer algum questionamento, já coloca aí no chat, que a ideia é a gente poder interagir e transformar a nossa em uma conversa, né, com conteúdo, e assim fica uma noite mais, algumas horinhas não, minutinhos, né, mais agradáveis. Não vou ocupar muito tempo de vocês, não, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai falar de Lean, né? O que é o Lean? Rapidamente. Então, aqui eu trago para vocês 2 fotos. Uma relacionada ao processo de produção da indústria automotiva, né, que seria a Toyota, e uma foto da indústria da construção. Somos uma indústria assim. E o Lean nada mais é do que a gente aprender com a Toyota, com o sistema produtivo de automóveis da Toyota, e trazer esses princípios e conceitos do Lean para a construção. Mas ao olhar essa foto, a gente já consegue perceber que estamos em ambientes totalmente diferentes, né? Fábrica da Toyota não sofre com intempéries, construção sofre. Fábrica da Toyota, o carro que se move, né? O produto que se move. Na construção, nosso produto é fixo. Se ele se mover, algo está errado, né? Então, nosso prédio fica fixo, nosso shopping fica fixo, nossa estrada fica fixa, e quem se movimentam são as pessoas, né? Então, a gente quer aprender com a Toyota no sentido, por quê? Porque a Toyota, ao desenvolver, né, o Lean Production, ela estava com o objetivo de reduzir custos, né? Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Então, para ela continuar a ser competitiva no mercado, ela precisava de alguma forma reduzir custos, mas sem reduzir a qualidade do seu produto. Então, o que a Toyota fez? Ela começou a olhar para o seu processo de produção e verificar como que os desperdícios poderiam se tornar transparentes no processo para reduzir custos, né?
E aí ela começou a aplicar alguns conceitos de fluxo contínuo, fluxo unitário, o takt time, né, que é todos os carros sendo fabricados no mesmo ritmo, né, todos os postos de trabalho. Então, esses conceitos a gente começou a aprender, né, a abstrair e trazer para a construção. Não é de uma forma direta, né? Então a gente não pode simplesmente pegar o que a Toyota faz e trazer para a construção, mas a gente aprende com a Toyota, principalmente em relação ao fluxo contínuo, principalmente em relação ao fluxo unitário, takt time, gestão visual, transparência, e a gente vai trazer para a construção. Então, se a gente for, de uma certa forma, descrever, né, o que é o Lean Construction, nada mais é do que a gente pegar o Lean Production, que é lá da Toyota, e trazer para a construção e aplicar. Então, só de curiosidade, né, o trabalho pioneiro que teve nesse assunto foi o de Koskela, de 92, e a gente caracteriza o Lean como sendo um novo paradigma de produção, ou seja, uma nova forma de enxergar o processo produtivo. É considerado uma filosofia, não é considerado uma ferramenta e nem uma metodologia. O Lean é uma filosofia, né? Composta de princípios, compostos de conceitos, que a partir desses princípios e conceitos são desenvolvidas algumas ferramentas, como o sistema Less Planner de planejamento, como o Kanban, como o Andon, como a linha de balanço, e também podemos dizer que o orçamento com visão operacional, que é o que eu vou trazer para vocês essa noite, um pouquinho mais de conceitos. Então, se a gente começa a enxergar o nosso processo produtivo de uma nova forma, talvez continuar orçando da mesma maneira também não vai funcionar. Então, se a gente quer começar a aplicar Lean nos nossos canteiros, a gente vai estar planejando as nossas obras de uma forma diferente, né? Priorizando o fluxo contínuo, o fluxo unitário, reduzindo ao máximo, né, os estoques em progresso, os estoques de material, o famoso just in time. Mas nós também, de alguma forma, precisamos colocar esses princípios e conceitos na elaboração dos nossos orçamentos. E é esse o assunto que eu quero compartilhar com vocês aí durante essa noite. Então, o Lean nada mais é do que a gente enxergar de uma nova maneira o nosso processo de produção. E eu acho que vocês já devem conhecer essa fórmula, né? Que lucro é igual a preço de venda menos custos. Se a gente for interpretar essa forma, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Atualmente, o preço de venda, quem define é o mercado, né? Eu não posso chegar lá na minha obra e dizer, não, meu custo foi esse, meu desperdício foi esse, então a soma deles deu isso e eu quero ganhar tanto, eu somo esse lucro ao meu custo e aí que eu vou dizer quanto que eu vou vender cada apartamento. Infelizmente, não funciona mais. Por quê? Porque nós estamos num mercado extremamente competitivo. A empresa, a construtora que tiver o apartamento mais barato, com mais qualidade, na melhor localização, é a que vai vender mais rápido, né? Infelizmente, quem define o nosso preço de venda é o mercado. Então, para a gente perseguir maiores lucros, o que a gente tem que fazer? Ir em busca da redução de custos. E inspirado aí no sistema da Toyota, para a gente conseguir reduzir custos, sem reduzir a nossa qualidade, a gente precisa fazer o quê? Reduzir os nossos desperdícios e as nossas perdas. E no sistema, aí no Lean, né, no TFV, tempo, fluxo, valor, o tempo, ele é considerado também um recurso. E ele pode ser consumido de duas formas. Atividades de transformação e as atividades de fluxo. E essas atividades de fluxo, que é estoque, que é transporte, que é inspeção, são consideradas atividades que não agregam valor e, portanto, são os nossos desperdícios. Então, qualquer atividade que eu estiver tendo de movimentação desnecessária, de estoque desnecessário, de uma certa forma eu estou consumindo tempo. Se eu estou consumindo tempo, eu estou consumindo recurso. Se eu estou consumindo recurso, eu estou consumindo
dinheiro, né? Então, a forma da gente reduzir custos é, ao máximo, conseguir reduzir essas atividades que não agregam valor ao nosso processo produtivo. E, de uma certa forma, a gente tem que fazer o quê? Se o tempo é considerado um recurso, na visão do Lean, o que a gente precisa enxergar? O custo do tempo. E aí eu pergunto para ti, na tua planilha orçamentária aí da tua obra, você consegue me dizer rapidamente qual que é o custo do prazo da tua obra? Se a obra atrasar 2 meses ou se ela adiantar 2 meses, qual que vai ser o impacto em termos financeiros? E se uma atividade atrasa ou se uma atividade adianta, qual que é o impacto disso em custos? Quero que você reflita sobre isso. E quando a gente vai falar, então, do uso do BIM para nos ajudar nos nossos orçamentos, a gente tem que fazer um comparativo. Então, essa foto vem lá da Incorp, né, que é a construtora que eu trabalhei durante quase 5 anos. E aqui eu trago para vocês uma imagem do nosso mundo real e do nosso mundo virtual. Então, a gente consegue perceber rapidamente que nem todos os nossos custos vão estar presentes no nosso modelo virtual, como segurança, como canteiro de obras, a logística. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o modelo BIM não vai nos atender 100%, né, da extração dos nossos quantitativos. Ele vai nos fornecer vamos dizer assim, um quantitativo inicial, né, principalmente relacionado aos quantitativos de material. Né? Por que a gente faz no modelo BIM? A gente modela o nosso produto. E o nosso produto é composto de materiais. A gente não modela a pessoa, a gente não modela o equipamento. A gente modela os materiais que compõem esse produto. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir aqui, que o modelo BIM vai nos fornecer um pedaço, vamos dizer assim, do nosso orçamento e vai ser relacionado aos quantitativos de materiais. E aí, indo nessa linha, se a gente for pensar aqui, por exemplo, no orçamento de uma viga baldrame, pense aí no processo construtivo da viga baldrame. Quantos insumos a gente precisa providenciar para executar uma viga baldrame? Então, é ripa, é sarrafa, é prego, é esmoldante, é concreto, é aço, é arame, espaçadores, asfalto, empreiteiros, locação de equipamentos, etc. Muitos insumos. E pensem agora no processo produtivo. O que a gente faz antes do quê? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente executa, né, uma viga, a gente tem que montar as formas, né? Fabricar as formas e montar as formas no local. Depois disso, a gente tem que montar o aço e colocar o aço também dentro das formas. A gente concreta essa viga, a gente impermeabiliza, a gente aterra, tem a questão das instalações enterradas, para no final a gente ter um subproduto, né, que é a nossa viga baldrame. Então, a reflexão que eu quero fazer com vocês aqui agora é em relação ao modelo BIM. O modelo BIM, a gente modela as formas, a maioria dos modelos BIM já estão com a armadura modelada, e o aterro, será que a gente tem modelado? A impermeabilização, será que a gente tem todas essas informações modeladas? Né? Aí vem a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês. Fora isso, quando a gente vai fazer um orçamento, cada item desses é um serviço. É uma linha lá do nosso orçamento. A gente tem que ter em relação às formas, em relação ao aço, em relação ao concreto e assim por diante. Só que se a gente for olhar para o nosso modelo, o que o modelo vai nos dar? A gente vai ter somente o quantitativo de volume desse, né? A gente vai ter as vigas modeladas que fazem relação aos volumes. Né? A gente vai ter uma área de seção, a gente vai ter uma altura, a gente vai ter um comprimento, mas a gente não consegue, num toque de mágicas, num botãozinho mágico, conseguir extrair todos esses quantitativos. Né? Por isso que o botão mágico do BIM não existe, né? Porque não é tão direto assim. A gente tem que trabalhar com fórmulas, a gente tem que trabalhar no processo de extração desses quantitativos e, principalmente, fazer um modelo que esteja de acordo com a nossa estrutura
orçamentária. Então, trazendo o nosso exemplo do Orça Fácil, por exemplo, em relação às formas de madeira dessa obra, a gente vai ter um comprimento, né, que é um parâmetro de instância, né, do nosso modelo, e vamos ter a nossa altura. E essa altura, né, ela vai ser tipo, né, porque faz parte da cada tipo de viga que a gente for modelar, vai ter a sua seção, né? Então, é um parâmetro de instância versus um parâmetro de tipo. E para a gente conseguir calcular essa forma lá no nosso modelo, nada mais é do que o comprimento vezes a altura vezes 2, né? É uma fórmula para a gente conseguir chegar nesse quantitativo de forma. Então, não é tão rápido assim, né? Então, mais uma reflexão que eu quero fazer aqui com vocês. A próxima reflexão é que o orçamento nada mais é do que a gente ter um custo que vai ser o resultado da quantidade versus um custo unitário. Essa quantidade, né, relacionada à geometria dos objetos, vai ser extraída dos nossos modelos, ou em função da geometria, né, como a viga, ou em função de um metadado que eu posso inserir lá naquele objeto BIM, né, que não necessariamente esteja modelado, né, é uma informação via parâmetro que eu imputo lá naquele objeto. Mas, para eu ter um orçamento com precisão, para atingir aí o meu grau de necessidades, vamos dizer assim, eu preciso multiplicar esse quantitativo por um custo unitário, que vem lá do nosso conceito das nossas composições de custos, né? A gente também não modela tudo. Lembram que eu mostrei para vocês aqui todos os insumos que a gente precisa? A gente não modela o prego, a gente não modela o sarrafo, a gente não modela a ripa. A gente vai modelar o produto viga, né, que é o nosso volume 3D das nossas vigas, e a partir de composições de custos que vão estar apropriadas, né, em cada um dos serviços, a gente vai extrair uma quantidade de origem, vamos dizer assim, do nosso modelo, que nós iremos conseguir calcular o quanto de prego a gente precisa, o quanto de sarrafo, o quanto de madeira e assim por diante. Então, custo unitário, composição de custo, é algo que a gente já vem utilizando nos nossos orçamentos há muito tempo, que é o nosso famoso banco de dados orçamentário. Então, a gente tem aí um banco de dados orçamentário que é relacionado ao nosso preço, né, ao nosso custo, quanto vai custar cada serviço. E o modelo BIM é uma base de dados relacionado aos quantitativos. Então, o mesmo conceito que a gente utiliza de ter uma base de dados de orçamentação, o modelo BIM vai ser uma base de dados relacionado ao nosso escopo, aos nossos quantitativos, certo? Se a gente for parar para pensar agora no processo, né, na orçamentação como um processo, a gente primeiro, num determinado momento, a gente faz uma estimativa de custo para verificar, né, se aquela obra vai ser viável a partir de projeto legal e assim por diante. E aí, com o orçamento, com o projeto executivo da obra, a gente também vai executar o nosso orçamento executivo, né, baseado nos nossos projetos. Só que a gente não pode esquecer que durante a execução da obra, o que a gente precisa? Controlar os nossos custos. Porque o orçamento nada mais é do que uma previsão. É o que eu quero que minha obra custe. É que eu espero, é minha expectativa, é a minha meta. Mas o que vai ditar o quanto essa obra vai custar é o mundo real. É o que eu fiz lá na minha construção. Então, não posso esquecer desse item importante, que é controlar os nossos custos. E a estrutura orçamentária que a gente for fazer é totalmente relacionado a esse objetivo de poder controlar os nossos custos. E aqui eu vou trazer para vocês um outro conceito importante. Quando a gente vai elaborar orçamentos, a gente tem dois enfoques. O orçamento do proprietário, do dono da obra, que quer saber qual que vai ser o preço, quanto que vai custar aquela obra para ele, né, mês a mês, para ele poder pagar essa obra, ou o preço total.
Mas nós vamos ter o orçamento com enfoque no construtor. A empresa construtora que vai construir essa obra, e para ela aumentar o seu lucro, ela precisa o quê? Poder controlar o seu custo, porque o seu preço já foi definido junto com o seu proprietário. Então, o construtor, ele vai estar utilizando esse orçamento como um documento extremamente importante para ele poder ir verificando essa meta de desempenho. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão, porque a gente tem um costume de utilizar a base de dados SINAP para a gente fazer os nossos orçamentos. Mas a base SINAP, ela tem um enfoque do proprietário, ou seja, uma instituição do governo, enfim, quer construir a sua obra, ela é o dono. A base de dados é do proprietário, é do dono da obra. Então, para ele, o que interessa é saber quanto que vai custar essa obra para ele e quanto que ele vai estar desembolsando mês a mês. Não significa que essa base de dados do proprietário funciona para o construtor enxergar os seus custos. Lembra que Lean é enxergar os custos, é enxergar a produção, é mensurar os desperdícios, é saber quanto que vai custar o tempo? Será que a partir de uma base SINAP o construtor consegue saber quanto que vai custar o prazo da sua obra? E aqui, só para a gente fazer uma reflexão, eu trago uma frase de um livro do Falcone, de 2009, já faz alguns anos. Ele disse nesse livro, O Verdadeiro Poder, que a informática está mudando tudo neste mundo. Já mudou muito o gerenciamento. Cuide de seu banco de dados e de sua utilização para gerar conhecimento. Então, o orçamento nada mais é do que a gente trabalhar com um banco de dados. Banco de dados orçamentários, que são relação à composição de custos. Então, para a gente conseguir controlar, gerar conhecimento, conseguir gerenciar, a gente tem que ter esse banco de dados organizado. E isso agora vale também para o modelo BIM, porque o modelo BIM nada mais é do que um banco de dados. Um banco de dados relacionado ao nosso produto, aos quantitativos que a gente vai precisar executar daquela obra, serviço por serviço, objeto BIM por objeto BIM, conforme a gente for interpretar. E aí, fazendo uma relação do que eu falei para vocês, quem vai nos dizer realmente quanto custou aquela obra é a nossa construção real. Então, a construção virtual, que é o que a gente está fazendo lá no nosso modelo BIM, ela vai estar nos ditando a nossa meta, é a nossa expectativa, é o como a gente quer executar aquela obra. Mas a construção real, o mundo real, que vai nos conseguir mensurar, né, o quanto custou. E é a partir de um bom banco de dados organizado que a gente vai conseguir fazer esse link e fazer um previsto, um comparativo, né, entre o previsto e o realizado. Então, a gente tem que estar com um banco de dados organizado. E aí, entrando aqui na nossa discussão, é uma análise crítica. Não estou dizendo, né, não sou ninguém para dizer que SINAP está errado. Eu utilizo o SINAP sim, mas eu utilizo de uma outra maneira. Da forma que o SINAP é montado, vamos dizer assim, a estrutura orçamentária do SINAP é montada, a gente diz que é um orçamento com visão do proprietário, porque é uma base de dados do proprietário, que é o governo, né? Para o construtor conseguir enxergar esses custos, fazer controle desses custos, é necessário reorganizar essa base de dados para deixar esses custos transparentes. Por que isso? Eu trago para vocês um exemplo de uma alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14 por 19 por 39, espessura de 14 centímetros, para paredes com área líquida maior ou igual a 6 metros quadrados, sem vão, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Então, a gente já consegue perceber que é algo bem específico, né? A gente não tem só esse tipo de parede na nossa obra, né? Então, é o primeiro ponto. Quando eu olho essa composição de custo, eu tenho aí pedreiro, servente, que são mão de obras proporcionais ao tempo, né? Unidade é hora. Eu tenho o bloco, eu tenho meio bloco, canaleta, argamassa,
tela de aço, canaleta e bloco, né? E aí, toda vez que tem no tipo do item um Czinho, significa que é uma outra composição. Então, se a gente for mais a fundo, a gente percebe que tem uma composição dentro de uma composição. E dentro dessa composição, eu vou ter outra composição e aqui outras composições. Mas o que eu quero fazer de reflexão aqui com vocês é que dentro da composição, a gente tem recursos que variam de formas diferentes durante o mundo real. E lembram, quem vai ditar o custo da nossa obra é o mundo real, né? O mundo virtual, vinculado às composições de custo, nos dá uma previsão, né? E esse mundo virtual, vinculado às composições de custo, é o nosso norte, é o nosso guia, é o nosso documento para nos facilitar a execução da obra depois. Então, se numa mesma composição de custo eu coloco recursos que durante a construção da obra variam de maneira diferente, como que uma construtora, o construtor, vai conseguir controlar esses custos da melhor forma, né? Então, como assim? Então, aqui eu tenho o pedreiro e o servente. O pedreiro e o servente, ele vai variar se aumentar, digamos, o bloco e o meio bloco vai aumentar. Se aumentar a minha duração da obra, ao invés de demorar 5 dias para fazer essa atividade, eu vou demorar 10. Vai aumentar a quantidade de bloco e a quantidade de canaleta, meio bloco que eu vou utilizar? Não varia, né? Esses itens não variam conforme o prazo de execução. Eles vão variar se o quantitativo, ou seja, nosso modelo BIM, sofrer variações. Já o pedreiro e o servente, mesmo que o meu produto não varie, ou seja, não aumente o número de metro quadrado de parede e assim por diante, mas se o pedreiro e o servente forem improdutivos, ou seja, não demorarem o prazo que a gente preveu no nosso planejamento, no nosso orçamento, automaticamente esse custo vai estourar, né? Vai ir além do previsto. E como é que a gente vai conseguir controlar esses custos se eles estiverem escondidos nessas composições? Certo? Então, essa é a primeira reflexão que eu faço com vocês. A outra reflexão, por exemplo, em relação a essa organização dos itens. Se a gente for olhar lá para o Sinap, a gente tem a alvenaria de menor que 6, maior que 6, né? Composições diferentes, com, sem vão, com vão, sem vãos e assim por diante. E aí eu pergunto para vocês, lá na obra de vocês, o pedreiro primeiro escolhe as paredes de 6 metros quadrados para executar, sem vãos, depois as com vão, depois as menores que 6, ou ele executa tudo de uma forma, de uma única vez, por pavimento, né? Então, o Sinap, ele nos entrega essas composições devido aos fatores de produtividade que varia de um serviço para o outro, mas lá na obra a gente executa tudo de uma vez só, né? A gente não separa equipes por tamanhos de parede, até porque a alvenaria estrutural a gente tem que seguir a regra da escadinha e assim por diante, da amarração das alvenarias. Então, o Sinap, ele não diz respeito ao processo produtivo, e sim a maneira vendo o produto isolado, né, e não da forma como ele é executado. Então, se a gente for abrir essas composições de alvenaria, a gente tem as mesmas composições, os mesmos insumos. A diferença é que a gente vai ter fatores de produtividade um pouco diferentes, porque fazer uma parede maior e uma parede menor, a produtividade varia. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Lá na obra, a gente executa tudo junto, né? Eu não vou executar primeiro a parede maior que 6, depois a parede menor que 6. Não, né? A gente vai estar executando tudo junto. E normalmente, quando a gente está falando de alvenaria estrutural, esses itens representam 10% do nosso orçamento. E aí, 10% do nosso orçamento vão ficar escondidos em apenas 2 itens. Então, eu já peguei orçamentos em que eu tinha milhões num item só, mas eu orcei as torneiras de jardim num item separado, né? Então, qual que é
a função desse orçamento? A função desse orçamento é a gente conseguir gerenciar, por um ABC, né? A gente conseguir olhar os nossos custos e gerenciar eles conforme também a sua relevância. E aí eu pergunto para vocês, né? Compramos blocos. Ah, não. Esse bloco aqui é para parede de maior que 6. Aquele outro é para parede de menor que 6. Não, não usa. Não, né? Na obra a gente vai ter um estoque de blocos e eles vão ser utilizados da mesma maneira, ao mesmo tempo, né? Aí a pessoa que está comprando esse bloco precisa colocar um percentual num item lá na hora de comprar e um outro percentual no outro item. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a precisão que a gente tem nesse item? O que adianta conseguir extrair um quantitativo preciso do modelo BIM, ter um banco de dados orçamentário com os consumos e produtividade ok, mas na hora de apropriar, eu apropriei tudo errado? Quem manda é a construção real, para a gente saber quanto realmente custou a nossa obra. Então, é a apropriação desses itens, desses custos, que vão realmente nos dizer se nossa obra custou tanto, aonde estão os desperdícios, aonde tem possibilidades de economia e assim por diante. Mesma coisa a argamassa, eu tenho nos dois serviços, né? Aí eu tenho argamassa, mas eu não vou separar. Eu vou fazer uma mesma massa e vou utilizar para ambos. E também a gente tem comprado muita argamassa industrializada, né? Mas aí lá na composição tá com cimento, areia e cal, né? E agora, né? Quantas horas cada um desses funcionários, desses operários trabalharam em cada tipo de parede? A gente consegue mensurar isso na obra? A gente vai dizer, não, primeiro executa de 6. Ô, Severino, faz essa parede. Ô, João, faz essa outra. Não, né? Eles vão ter a meta de fazer aquele pavimento em tantos dias e assim por diante, né? Então, eu levo, né? A gente for fazer aí, começar a ter o quantitativo, a gente consegue aplicar os fatores de produtividade que estão nas composições do SINAP, saber quantas horas a gente precisa de pedreiro, quantas horas a gente precisa de servente, né? Para conseguir mensurar as nossas equipes, saber quantas horas a gente vai precisar. Mas olha o trabalho que dá, né? Se a gente for trabalhar com várias composições separadas. Então, o que eu trouxe para vocês é a seguinte visão, né? Então, eu fiz uma crítica saudável aqui sobre o SINAP, olhando pela visão do construtor Lean, ou seja, aquele construtor que quer enxergar os desperdícios em busca de uma redução de custos com o objetivo de quê? Aumentar o seu lucro, né? Então, nesse conceito, a gente tem dois documentos extremamente importantes, que é o orçamento e que é o nosso cronograma. A integração deles, ou seja, a distribuição do nosso custo no tempo, a gente gera o nosso fluxo de caixa. Então, no meu entendimento, eu vejo o seguinte, a gente tem um modelo 3D, um modelo BIM, com a grande função de nos fornecer quantitativos. E esses quantitativos, eles vão dar entrada tanto para o nosso orçamento, como para o nosso planejamento. Os quantitativos de materiais, né? A gente vai fazer o nosso orçamento variável com as quantidades. E os quantitativos aqui, a gente vai utilizar para quê? Para dimensionar as nossas durações, as nossas equipes, os nossos equipamentos, os nossos consumos de obra e assim por diante. Então, eu nunca vou finalizar o meu orçamento sem ter o meu cronograma, né? Então, eles têm que trabalhar de forma integrada. Por quê? Porque tempo custa. E eu preciso saber quanto custa o meu tempo. Eu tenho oportunidades gigantescas de economia ao conseguir visualizar o quanto o não cumprimento dos cronogramas das obras, nosso prazo nas obras, estão custando. E aqui vai entrar um conceito que já existe há muito tempo, desde 1988 ou antes disso, que é o orçamento com visão operacional. Então, esse orçamento com visão operacional, ele tem o objetivo de orçar a nossa obra a partir do planejamento. Ou seja, a gente vai organizar a nossa estrutura de custos, a nossa estrutura orçamentária, em função da nossa execução da obra, e não em função
do nosso banco de dados, em função de olhar simplesmente para o produto, né, de paredes maior que 6, parede maior que 6. Se eu executo todas as paredes juntas, eu não vou separar esses itens em serviços. Eu vou organizar os meus custos de uma maneira em que facilite a minha rastreabilidade, a minha transparência, o meu controle e principalmente mensuração dos meus desperdícios, tá? Então a gente tem aí o objetivo de utilizar o orçamento operacional para deixar os nossos custos mais rastreáveis da forma como o nosso empreendimento vai ser executado. Então, esse que é o grande objetivo. Com isso, a gente vai conseguir explicitar, de uma certa forma, quais os equipamentos estão sendo utilizados, quantos funcionários em cada equipe, a instalação do canteiro, a duração da obra, que tem relação total com o custo da obra. Uma obra de prazo 24 meses custa mais que uma obra de prazo de 18 meses. Custa, então a gente tem que saber o quanto isso impacta, né? Então o orçamento com visão operacional tem esse objetivo. Então, quando a gente vai falar de orçamento pensando no Lean, o objetivo realmente é simplificar, né? Então, a simplificação faz parte de um dos conceitos do Lean. A gente tem que, de uma certa forma, aplicar também quando a gente vai orçar. Então, quando a gente vai orçar nessas obras, é importante a gente orçar pensando como eu vou fazer o gerenciamento daquele custo. Como que eu vou comprar aquele insumo lá na obra? Como que eu vou controlar? E, principalmente, como que eu vou apropriar? Todo custo, todo insumo comprado em obra, eu preciso apropriar em um item do orçamento. E lembram que eu falei para vocês que quem dita quanto custou uma obra é o custo real deste empreendimento, não é o que eu orcei, né, antes da obra iniciar, e sim o quanto eu fui apropriando e gastando e consumindo durante a sua execução. E se a gente for olhar aí a formação de um orçamento, a gente tem o orçamento, que daí eu divido aqui em custo da produção, em despesas indiretas, né, o famoso DI, né? E esse custo da produção, ele é subdividido em custos diretos e custos indiretos. Então, o modelo BIM, né, ele vai nos fornecer o quantitativo relacionado aos custos diretos, né, que são aqueles custos que são proporcionais às quantidades de produção. E a partir desse quantitativo de produção, eu vou saber a quantidade de material que eu preciso comprar, de prego, de conexão, de tubulação, de concreto, assim por diante, e também conseguir mensurar a minha mão de obra. E também saber o quanto de equipamento eu vou precisar utilizar, quantas horas, se eu tenho equipamento próprio, se eu vou locar, e assim por diante. E a mão de obra aqui tem um impacto importante. Então, a mão de obra, a gente vem trabalhando muito com mão de obra terceirizada. E as nossas composições de custo SINAP, a maioria, ou se não todas, é baseada em composição de mão de obra própria. Ou seja, eu tenho meu pedreiro, eu tenho meu servente, e aí é preço horário. Mas a gente vem trabalhando muito com mão de obra de terceiros. Então, a nossa base de dados de orçamento tem que ser igual ao nosso processo produtivo. Então, se eu vou utilizar a mão de obra de terceiros, eu não posso ter pedreiro e servente por hora na minha composição de custo. Eu preciso saber quanto que eu pago por metro quadrado, por metro cúbico, ou a unidade que for, para aquele empreiteiro. Então, quando a gente vai falar de mão de obra própria, ela é totalmente variável ao tempo. Ou seja, se a minha mão de obra própria for improdutiva, eu vou ter que pagar essa mão de obra da mesma forma, porque ela é assalariada, ela é meu funcionário, né? E isso pode esconder muitos desperdícios, né? Então, a gente tem que, quando a gente vai falar de mão de obra própria, a gente tem que ter muito controle dessa mão de obra própria no canteiro, porque se a gente não fazer uma boa gestão, a gente vai estar abrindo a torneirinha e jogando dinheiro para o ralo. Quando a gente está falando de mão de obra de terceiros, é uma mão de obra que é totalmente proporcional, variável à quantidade de produção. Se demorar mais ou menos, eu fechei um preço por produção com aquele meu empreiteiro, né? Então, é por metro quadrado, é por metro cúbico e assim por diante. E a gente consegue extrair essas informações diretamente do modelo BIM, porque é quantitativo, né? Metro cúbico, metro quadrado e assim por diante.
Já o tempo, a gente vai extrair essas informações do modelo, a gente vai ver no cronograma quantos dias a gente colocou, a gente vai aplicar índice de produtividade para dimensionar a nossa equipe, para saber quantas horas e quantas pessoas eu previ no meu orçamento, para eu poder fazer esse controle depois. E da mesma forma, quando eu monto uma estrutura orçamentária, eu sigo a seguinte regra. Eu vou criar os meus itens do meu orçamento e esse item do meu orçamento só pode se encaixar em uma dessas classificações. Ou esse meu item é variável em relação à quantidade, ou seja, material e assim por diante, ou ele é um item variável ao tempo, que seja o tempo, prazo total da obra ou prazo do processo. Ou vendas, né? Que daí entraria imposto, marketing, assim por diante. Como assim, em relação ao prazo total, ao prazo do processo? Por exemplo, eu vou locar uma retroescavadeira. E essa retroescavadeira, ela vai ser locada em diversos momentos da minha obra. Primeiro, para fazer a abertura de valas. Depois, para... quando a obra finaliza, tem a parte de externo. Primeiro fundação, depois abertura de vala, depois a parte externa, né? Para finalizar a obra. Se a gente for olhar no cronograma, ela vai acontecer em diversos momentos diferentes, né? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É a gente criar itens de orçamento para cada momento da obra. A retro, que vai fazer até a planagem, a retro de abertura de valas, a retro do paisagismo, vamos dizer assim. Certo? Então, eu tenho, se dependem de um processo específico, não é do prazo total, eu tenho que especificar o uso desse equipamento. Da mesma forma, se eu tenho um custo fixo, né? Esse custo fixo acontece no início ou no término de algum serviço, como, por exemplo, fundação. Eu tenho um custo de mobilização de equipamentos e um custo de desmobilização de equipamentos. Então, esse custo de mobilização é um custo de início e o de desmobilização é um custo de término. Então, necessariamente, eu preciso ter custos, itens do meu orçamento distintos, né? Independentes. Então, eu sigo essa classificação de custos para organizar a minha estrutura orçamentária, com o objetivo de quê? Deixar rastreável, transparente e possível de entender aonde estão acontecendo os desvios e também me facilitar na elaboração de fluxo de caixa. Então, eu sei que se eu pegar o meu cronograma, eu sei que esses custos aqui não vão variar, eles são fixos, ou no início ou no término. Já esses custos aqui vão ser totalmente variáveis, a como está sendo a minha quantidade produzida na obra, né, meu percentual de avanço físico, e também em relação ao meu tempo, se eu estou atrasando ou adiantando alguma tarefa. Então, isso me facilita muito na hora de elaborar os meus fluxos de caixa. E aí, em relação a esse estudo, quando eu fiz, né, lá no meu mestrado, eu cheguei na seguinte conclusão, que 55% do meu custo da minha obra eu extraí do modelo BIM. E esses custos são os custos de material, né? E aí, lá na Incorp, a gente utilizava a mão de obra terceirizada. Então, esses custos também puderam ser extraídos a partir do modelo BIM. Mas 22% dos meus custos foram extraídos do plano de longo prazo. Ou seja, eram variáveis aí em relação ao prazo. 22% do meu custo. Se eu trabalhasse um pouco mais com mão de obra própria, esses 22% com certeza seria maior. Então, 55% é realmente o que a gente vê aqui, né, que é os objetos BIM que a gente consegue extrair quantitativos. E os 22% é o que a gente vai variar em relação ao tempo. Locação de guindaste, locação de andame fachadeiro, locação de elevador cremalheira, consumo de luz, consumo de água, a equipe e assim por diante. Certo? E aí, como é que o Orça Fácil, né, pode nos ajudar nisso tudo? Então, a gente sabe, aqui eu compartilho com vocês um exemplo de fluxo, né, que eu venho utilizando aí na minha vida prática, não vou entrar em detalhes, a gente sabe o passo a passo dele, mas a gente sabe que o modelo BIM, então, de tudo que eu trouxe para a gente aqui, ele vai nos fornecer quantitativos, né, quantitativos de material.
E a gente vai ter que pegar esse quantitativo e vincular a um serviço do nosso orçamento. O Orça Fácil, ele nos traz pronto a base SINAP. E eu não estou dizendo que a base SINAP está errada. Na minha opinião, a base SINAP é excelente. Eu sou muito feliz em poder consultar os preços atualizados dos insumos. Então, eu utilizo muito desse recurso. Mas, na minha interpretação, a gente só precisa reorganizar as composições de custos, né? A forma como a gente monta elas. Os coeficientes eu utilizo os mesmos, os índices de produtividade eu utilizo o mesmo. É só questão mesmo de organização, né, das nossas bases orçamentárias. Então, a gente vai organizar a nossa EAP do nosso orçamento, nossa planilha de orçamento, obedecendo aquela classificação de custos que eu falei, obedecendo o nosso planejamento, como é que a gente vai ser o processo produtivo, e a gente vai verificar quais são os itens que a gente vai conseguir extrair do modelo BIM, de quais modelos, né? Porque a gente tem diversas disciplinas, e a gente tem que definir. Ou eu vinculo com o modelo federado, né? Que é a união de todas as disciplinas em um único modelo, ou eu posso ir separando por disciplina, né? Por modelos e juntar depois em um único orçamento. Então, isso é uma decisão que tem que ser tomada, né? Que é relacionado à forma que a gente vai vincular o nosso modelo 3D à nossa planilha orçamentária. E aqui é muito estratégico essa organização, porque às vezes, por mais que na nossa estrutura orçamentária de controle um item pertença a uma outra EAP, dentro, se a gente for separar por disciplina, né? A gente tem que trazer esse item para a planilha orçamentária relacionada àquela disciplina. Por exemplo, vamos supor bombas, né? Então, bombas pode estar numa EAP de equipamentos mecânicos. Só que nessa EAP de equipamentos mecânicos, a gente tem elevador, a gente tem bombas, a gente tem o gerador da obra e assim por diante. E esses itens, vamos dizer assim, são de disciplinas diferentes. Então, de alguma forma, a gente tem que arrumar a nossa planilha orçamentária, que vai ser imputada lá no nosso Orça Fácil, para organizar, para poder extrair, né, da disciplina correta. Eu, particularmente, prefiro trabalhar na possibilidade número 3, porque o modelo fica mais leve, o processo fica mais leve e a gente ganha produtividade na operação. Mas para isso, né, vai exigir que a gente organize aí o nosso modelo. Então, como é que eu venho trabalhando atualmente? Eu venho trabalhando nesse fluxo que eu trago para vocês e eu também, a base de dados, né, do nosso, que vem lá do nosso SINAP, vamos dizer assim, eu utilizo a base de dados de insumos, mas eu elaboro a minha própria base de serviços. E eu oriento qualquer construtora a ter essa boa prática. Por quê? Porque SINAP é visão de proprietário, não é visão de construtor. Então, para a gente ter um controle dos nossos custos, é importante, né, a gente trabalhar aí com a nossa realidade construtiva, certo? Então, eu sempre trabalho nesse sentido. Então, para exemplificar isso para vocês, eu trouxe aqui um exemplo que eu utilizo mesmo nas minhas aulas, tá? Que é esse prédiozinho aqui para a gente encerrar. Então, eu tenho esse prédiozinho simplesinho e eu trago para vocês um exemplo de alvenaria, né? Então, a minha boa prática de orçamentação, eu utilizo a base de dados SINAP, porém, eu trago para a superfície os custos. Então, eu não deixo numa composição de custo bloco, tela, argamassa, pino. Eu trago isso para a superfície. E eu controlo, eu acabo colocando a unidade de origem, né, que vai partir da metragem quadrada de parede, porém eu sempre coloco uma informação, qual que é o coeficiente que eu estou utilizando, qual que é a unidade de medida que eu estou utilizando. Então, aqui, ó, são 22.104 unidades de bloco. Então, ao fazer a extração de quantitativos, eu peguei e multipliquei pelo fator de consumo aqui. Então, eu acabo tendo uma rastreabilidade e um controle, e através disso, depois, eu organizo também, eu exporto isso para Excel e eu consigo organizar isso em uma planilha. Então, o que eu sempre prezo? Pela transparência.
Então, eu sempre coloco na minha planilha se teve cotação, qual que é a disciplina, qual que é o projeto que eu utilizei, qual que é a extensão desse projeto, qual que é a versão e data, qual que foi a origem da quantidade, porque às vezes, alguns quantitativos a gente vai tirar via tabela, porque conexão, eu não vou estar extraindo conexão por conexão, né? Então, eu preciso saber qual que foi a origem dessa quantidade. Às vezes eu trabalho com algum código, né? Então, eu tenho o código auxiliar. Então, eu faço toda uma rastreabilidade dessa informação. E aqui, eu vou ter os meus serviços, eu tenho minha unidade, eu vou ter a quantidade de origem, né? Que é o que eu tirei do modelo, mas eu tenho um consumo, né? Que eu vou estar multiplicando por essa quantidade de origem. Eu vou ter um desperdício, então eu deixo exatamente transparente qual que é o desperdício que eu estou utilizando naquela minha composição de custo, para ter aí o meu quantitativo orçamentário. Eu tenho meu preço unitário e o meu quantitativo total. E essa base de dados que eu utilizo aqui é a nossa base SINAP. Então, eu utilizo exatamente o mesmo código que está na base SINAP. Então, se uma obra, eu orcei essa obra, ela vai acontecer só no ano que vem, eu consigo rapidamente atualizar o preço, né? Porque o SINAP está sempre atualizado. Então, eu tenho esse costume aqui na hora de orçar, de deixar o meu orçamento transparente e também conseguir saber, pensando aqui em mão de obra, por exemplo, sendo uma mão de obra própria, quantos pedreiros e quantos serventes, quantas horas de pedreiro e servente eu vou utilizar para fazer esse empreendimento. Então, para fazer essa alvenaria, eu vou precisar de 2 pedreiros, 2 serventes durante 34 dias. Se a minha obra pegar 3 pedreiros e 2 serventes e demorar os mesmos 34 dias, eu sei que eu vou estar gastando mais. Então, eu trago mais transparência e mais controle dos meus custos. E na hora de apropriar, facilita, porque eu não vou ter várias composições, onde eu vou ter várias vezes o bloco 14 aparecendo na minha obra. Eu sei que eu vou chegar e vou apropriar todos os blocos nesse item e eu vou conseguir facilmente verificar se eu estou tendo desperdícios ou não. Certo? Então é dessa forma que eu venho utilizando o Orça Fácil e o Orça Bing utilizando muito na hora de fazer os meus orçamentos, então tem me ajudado muito, com certeza. Claro que eu trouxe para vocês aqui um exemplo real, um exemplo fictício, né? Exemplos reais, quando a gente fala de orçamento, é bem questão de privacidade das empresas, né? Então, normalmente não exponho questão orçamentárias, mas esse mesmo processo que eu utilizo aqui via didática, que eu uso nos meus cursos, né, nas minhas aulas, é o mesmo que eu aplico na minha vida prática, na minha vida real. Então, era essa mensagem aí que eu queria compartilhar com vocês durante essa nossa noite. Obrigada pela atenção. Eu deixo aí para vocês os meus arrobas, né? Então, me seguem lá para a gente se manter conectados. E meu muito obrigada aí pela atenção de vocês. Natasha, primeiro eu queria te parabenizar pelo conteúdo. Eu trabalhei em construtora, em uma das construtoras que, para mim, até hoje é uma das mais modernas do Brasil, e a forma que você estrutura toda esta lógica realmente me surpreendeu. Eu até queria pedir desculpa ao pessoal do chat, que teve uma hora que eu fiquei prestando tanta atenção no conteúdo que eu esqueci deles lá. E aí, depois eu fui voltar, aí o Gabriel, que trabalha aqui com a gente, já tinha respondido o pessoal. Até queria pedir desculpa ao pessoal do chat, mas, novamente, muito parabéns pelo conteúdo. Foi muito bacana, muito bom mesmo. Que bom, fico muito feliz. A ideia é realmente compartilhar. Quando a gente faz mestrado, a gente tem que dar uma inovada, né? E o Lean, ele critica muito essa forma tradicional de orçamento, por causa que a gente esconde os nossos desperdícios, né? Então, não jamais estou dizendo que está errado, porque não tenho poder nenhum, mas acho que a gente tem que começar a pensar e olhar de maneiras diferentes, né? Porque a gente tem que deixar os nossos custos rastreáveis e transparentes. E o Sinap, ele é excelente, eu uso muito, só que eu organizo ele da melhor forma para ver os custos. Só quero dizer que tu acabou de causar um problema, que já tem gente aqui no chat pedindo para quando que o Orça Fácil vai incorporar isso tudo que tu já falou. Então, assim, terei que fazer uma reunião com o time de produto no feriado por sua culpa. É nada, contem comigo, tenho várias ideias para dar. Muito bom mesmo, e faz muito sentido, foi muito legal. Teve uma pergunta lá no começo, que quando eu vi foi dos momentos que eu me perdi e deixei o chat andar e fiquei prestando atenção.
a Anne ela perguntou qual que era a diferença de filosofia e metodologia. Que lá no começo, quando você está falando de Lean, você fala desses dois pontos. Beleza, então filosofia, assim, a gente vai ter objetivos do que a gente quer fazer, mas não mostra exatamente como se faz. Né? Filosofia é os princípios, é os conceitos, é o que a gente quer alcançar. A metodologia é o método, é o processo, é o passo a passo. Então, cada empresa utiliza esses conceitos e princípios da filosofia e descreve seus próprios processos, seus próprios métodos, vamos dizer assim. Mas aí a gente tem alguns já, vamos dizer assim, na literatura, né, que é o sistema Life Planner, que é um método, né, de planejamento. A questão do planejamento baseado em localização, que também se torna um método, uma metodologia, já tem um passo a passo definido, baseado nesses princípios e conceitos do Lean. Certo? Então, é uma filosofia, não é um passo a passo a ser seguido. São boas práticas, vamos dizer assim. Ótimo. Natasha, eu acho que com isso a gente encerra o conteúdo. Foi muito bom mesmo. Espero que a gente tenha outros encontros desse e com certeza eu vou te colocar em contato com o nosso time de produto. Tranquilo, estou à disposição. Pessoal, boa noite. Mas eu gostaria de dizer assim, obrigada pela ferramenta, porque assim, é fantástica. Mesmo com IFC, né, a gente consegue colocar no Revit e trabalhar. Tive poucos problemas, né, que acontece, mas grande parte dos meus orçamentos eu consigo utilizar assim o OrçaFácil e colocando no meu banco de dados da minha mesma maneira, utilizando o Sinap. Então, tem me ajudado bastante no meu processo orçamentário. E aí vou pegar um ponto lá que tu falou lá atrás, mas já para pegar o gancho assim, né? Se montar o projeto direitinho, montar as composições redondinho, do jeito o sistema ele vai entregar o resultado. Exato. A ferramenta é para nos ajudar. Ela não é o fim, ela é o meio, né? Ela é a forma da gente ajudar. Não, se a gente não tiver tudo organizado em um processo e pessoas no bem organizadas, a gente não vai ter. A ferramenta é só, né, um apoio. Mas a gente tem que saber disso. Por isso que vinha processo, mais tecnologia e mais pessoas. Não é à toa, né, que a gente fala milhões de vezes isso. E já para deixar avisado para você, ó, muito bom mesmo. Gostaria de ter outras lives com a talentosa Natasha. Então já vamos ter que agendar. Acabando aqui a live, a gente abre o calendário, tá bom? Tranquilo, contem comigo, eu adoro. Pessoal que está aí nos acompanhando ainda, boa noite para vocês. Aproveitem o feriado. No próximo mês a gente vai ter aí 2 lives bem focadas em coisas novas que nós temos aqui. Aí talvez no mês seguinte a gente chame a Natasha de novo, tá? E, Natasha, muito obrigado, boa noite, bom feriado para você também. E, de novo, valeu. Muito obrigado pelo conteúdo, foi muito bacana. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom feriado, galera. Bom descanso. Pessoal, fiquem aí que nós vamos botar um cupomzinho de desconto no ar para vocês. Tchau, tchau.